Pego ou não pego o empréstimo no banco para pagar as despesas da empresa? Meu nome é Edilson Oliveira e vou ajudar você aí a tomar essa decisão tão complexa. Se você está lá passando por um período de escassez financeira, onde que teu caixa não está tendo dinheiro para pagar as contas, você já renegociou um monte, já pegou ali alguns empréstimos informais com algum parente, mas não está entendendo muito o que fazer e está vendo que não vai dar para aguentar. E tem essa possibilidade ainda de pegar um empréstimo no banco. Será que toma esse empréstimo? São decisões difíceis mesmo de tomar dentro da empresa. Não é fácil decidir isso sozinho. Uma coisa que eu posso falar para você é que se você não tomar essa decisão ali ou demorar demais para tomar essa decisão, na verdade ela já está tomada, né? Porque se você não decidir de pegar um empréstimo e ficar se enrolando lá durante 3 meses ou 4 meses, quer dizer que você não vai tomar um empréstimo durante esse período. E isso pode impactar muito dentro da tua empresa. Agora, saber também que momento que você vai conseguir, qual que é o melhor momento para isso, não é simples. Mas tem resposta para isso. Você precisa fazer algumas tarefas aí para conseguir chegar nessa conclusão. A decisão que eu tomar vai ser a decisão correta? Pode ser. O que você tem que fazer sempre é ter uma probabilidade maior de ser a correta. Nada que a gente possa fazer vai dar 100% de certeza, porque os negócios eles são incertos. A gente pode até controlar ou pensar que controla algumas coisas do nosso negócio, mas como ele tem uma parte externa que depende do governo, hoje a gente depende de doenças para se o mercado aquece ou não aquece, se ele está em alta, se não está, tem a concorrência também que você não controla. Então tudo isso é um conjunto de incertezas, mas uma certeza é que se você não tomar a decisão já está tomada. E você, como empreendedor, tem que tomar também a decisão. Vai acertar todas? Não, não vai. O que você pode fazer, na verdade, é prestar bem atenção naquilo que você faz e desenvolver um método, uma maneira de decidir. Copiar de ninguém, você pode desenvolver até a tua maneira. E essa maneira de decidir, depois que você estabelecer ela, vai tirar um peso enorme das tuas costas. E tem uma outra coisa também, se não der certo com esta maneira que você utilizou, lá na frente você pode rever ela. Então, você pode chamar isso de uma lição aprendida, de um desenvolvimento pessoal. O que importa saber é que, a partir do momento que você já se fez essa pergunta, se vai pegar um empréstimo ou não para a tua empresa, já é um grande avanço, porque você já está pensando nisso. E tem muita gente que não pensa nisso, já toma a decisão por impulso. E aí depois a coisa fica bem mais complicada. Eu até vou te citar de um exemplo de um cliente aí da minha empresa. Ele é um cara fantástico, para frente, assim, inovador, nota 10 e na parte financeira muito organizado. E ele estava lá com uma dúvida que a gente estava lá discutindo para pegar um empréstimo para quitar um financiamento que já tinha, porque tem as parcelas para vencer para frente, né? Então esse empréstimo aí que surgiu é até com um juro menor, né? Então, tecnicamente, você já pegaria o empréstimo para pagar aquelas dívidas e aí vai ficar com um período mais para frente. Ou seja, você não precisa dispor de caixa agora, joga um pouco mais para frente para deixar as coisas acontecerem mais. Parece bem simples essa resposta, né? No entanto, não é. Nós chegamos à conclusão ali que o melhor cenário, no caso dele, é realmente pegar o empréstimo e colocar dentro do caixa da empresa. Então, com esse empréstimo, que a gente já também está pegando num outro juros, aí vai acabar somando os 2 juros, o do empréstimo que ele tem que pagar as parcelas e desse novo empréstimo. Aí passa a ser até uma decisão, neste caso, bem estratégica. Por quê? Porque se faltar o dinheiro das receitas que está entrando para quitar a parcela, vai lá e quita, paga aquela parcela do mês. Então não vai passar esse medo ali. E por um outro lado, estrategicamente, tem um volume de caixa suficiente para uma oportunidade de negócios. Porque a empresa ela tem que estar sempre preparada para um crescimento. Senão imagina lá que você vai, pega um empréstimo, resolve todas as tuas coisas ali, né? Tá tranquilo. E aí chegou um pedido para você entregar de industrialização, de comércio, de peças ou de serviço, seja do que for, e é um pedido bem grande que é para faturar ali com 30 dias, 30, 60, 90, e aí você não tem o caixa ali para bancar aquele negócio. Ou seja, você passou ali, né, conseguiu resolver a situação momentânea, e aí quando apareceu a oportunidade para tirar você dessa situação,
aí você não tem a condição financeira. Ou você às vezes acha até que tem e começa a vender, mas daqui a pouco você não tem o capital, o dinheiro para bancar as suas operações, e aí pode levar a tua empresa para uma situação pior ainda, né? Então, as coisas não são assim tão fáceis de decidir. Você não pode decidir somente pelo momento. Tem que ter um pouco aí de estratégia, um pouco de olhar para frente também do negócio para entender o que se pode fazer. E como que a gente faz um planejamento desses, né? Cara, não é tão complicado assim, não é fácil. Aliás, não é que não é fácil, é fácil, não é tão simples, mas eu vou te dar algumas dicas aí de o que você pode fazer. Até porque tudo depende de cada negócio, né? De cada situação atual. Eu vou te colocar aí algumas coisas que, sem saber exatamente daquilo que é a sua empresa, mas que são coisas essenciais que teria que fazer para qualquer uma. Se não se encaixar aí, é melhor colocar um pouco mais de situações para que você consiga entender melhor o contexto e você mesmo tomar a decisão. Então, vamos começar por um caminho, né? Que é o caminho contrário do que, em vez de responder para que eu vou pegar esse dinheiro, eu vou te dizer assim, no que você não pode pegar esse dinheiro, no que você não pode gastar esse dinheiro, ou no que você não deve gastar esse dinheiro. A primeira coisa é que quando alguém está tentando pegar um empréstimo dentro de uma empresa, é porque ele tem uma dívida, né? E aí, vamos dizer assim, a gente tem uma dívida lá de 10 mil para um fornecedor, ou 100 mil reais para um fornecedor, ou para alguém. E para quitar essa dívida de 100 mil reais, a gente vai lá e empresta um dinheiro do banco e quita essa dívida ali. Só que aqui a gente tinha uma dívida de 100 mil. Quando você vai lá pegar o dinheiro do banco, você faz uma dívida de 120 mil reais. Você ganhou um pouquinho de tempo ali nesse caso. Mas pensa bem, você só trocou uma dívida de 100 por uma de 120. Se você não tem a condição de quitar ela mesmo, que não tem entrada, nós estamos tratando de uma situação difícil, a tua situação ficou pior. Então, o que seria melhor nesse caso, nesse sentido aí de fazer? Então, não pegaria o empréstimo simplesmente para trocar uma dívida se não tem uma possibilidade de quitação nesse meio, não tem um sentido nisso tudo. Porque eu só estou mudando o nome de quem eu estou devendo. Mas quando eu mudo o nome, eu fico devendo mais. E aí é mais difícil ainda de sair da situação. Então nós temos que pensar numa negociação. Eu sei que não é fácil às vezes negociar ou ir lá dizer para a pessoa, falar, olha, estou aí numa situação bem difícil, não vou ter como te pagar, preciso renegociar, e aí você não tem nem muito contato com essa pessoa, acaba sendo que parece, às vezes levamos para o lado pessoal, e às vezes se sente humilhado de ter que fazer isso, de ter que pedir. Uma coisa que você tem que entender, negócios são negócios, empresas são empresas. Então na empresa não existem humilhações, existem decisões de fazer ou não ser. O que nós só não podemos perder é a nossa humildade. Temos que ser humildes também para resolver as coisas. E entender e perder um pouco desse medo de o que vai acontecer, né? Qual que é a situação, se ficar sabendo, se é isso. E às vezes esse medo nos prejudica tanto na parte emocional, porque a gente tem que vestir ali uma realidade que não é, a gente tem que forçar um sorriso, forçar uma fala. E a preocupação de resolver aquela situação de qualquer forma, o medo, pode fazer com que até você tome decisões que venham até atrapalhar a negociação, né? Você pode ficar nervoso, você pode se irritar. Então, tem que sair um pouco fora do negócio. Você tem que entender que, não, isso é só uma condição. E todos que entram numa empresa, num negócio, estão sujeitos a passar por esse tipo de coisa, né? Então, pode ser que dá certo, pode ser que não dá. Acabamos de falar ali, mas qual a decisão que eu vou tomar a respeito desse empréstimo aí? Olha, tudo pode dar errado e tudo pode dar certo. O que vai fazer a diferença é a forma como você tomou a decisão. Então, tome a decisão de forma lógica. Se você vai simplesmente substituir uma dívida por outra, olha, meu conselho, não faça. Você vai ter que negociar com outro da mesma forma. Mas o banco não fica ali. Mas o banco, às vezes o banco é mais difícil de negociar, porque você não consegue falar com o dono do banco, né? Você não consegue falar você fala com um funcionário, que é um gerente, que ele tem as regras dele. E também o banco você tem que dar um monte de garantias. Para que serve a garantia? Para ele tomar de você se você não conseguir pagar. Outra situação bem complicada lá, você tem lá, de repente, uma retirada da empresa para manter a tua vida pessoal e o teu custo da tua vida pessoal se elevou muito. E você diz lá, não, porque eu não tenho como baixar e já não consigo pagar minhas contas com aquilo que eu tiro, ou eu acho que eu não tiro nada da empresa, eu tiro só quando eu preciso mesmo.
E aí, de repente, é muito comum essa justificativa, mas não é verdadeira. Essa pessoa retira muito mais do que a empresa pode dar. Então, é que nem fazer lá, ó, tem uma sátira aí de um pessoal que eu vi, que o caixa da empresa lá é o teu caixa eletrônico. Quando você precisa, você vai lá e passa, né? Ou preciso comprar tal coisa, eu vou lá e pago no cartão da empresa, porque o cartão da empresa eu compro 50 mil, 30 mil por mês, e eu vou lá no mercado só pegar lá 1.800, 2.000 reais lá, 1.500, R$ 1.000 para comprar alguma coisinha. Só que quando a gente soma todos esses valores, aí a gente percebe que não é tão simples assim. E às vezes é lá se é 10 mil a mais que você tira lá, que você não precisava, ou seja, que não tinha condições da empresa te dar, que você pegou a mais, ou 15 mil por mês. Só que 15 mil você coloca em 10 meses, dá 150 mil. Aí às vezes isso está acontecendo já há um tempão, 2 anos. Aí de repente quando você vê, você tirou 400 mil reais da empresa. Porque a empresa ela é diferente, ela soma lá no final do ano. E aí, na verdade, não é a tua empresa que às vezes está ferrada lá por causa dela mesmo. Ela está ferrada às vezes porque você tirou dinheiro demais dela. Você fez um buraco lá que você achou que não ia se perceber, mas depois de um tempo chegou a conta. E agora você talvez esteja querendo resolver o problema da empresa, o que é o certo, mas não estanca esse vazamento. Você vai lá, pega um valor, coloca lá, coloca uma máquina lá, às vezes, que você tem na tua empresa como garantia, e pega um valor mais alto, né? 300, 400, 500, acima daquilo que ela precisava. Aí fica tudo acordado, você vai pagar em 3 anos e está tudo bem. E aí você não resolve o principal problema, que é o quê? As suas retiradas indevidas da empresa. Por que fazem isto, né? Olha, é meio que cultural esse negócio. No começo começa a não tirar nada e daí acha que é um investimento aquilo e que pode pegar daí sem uma aposta que você pega sem limites, né, das coisas. E não é bem verdade isso. Você tem que ter lá o teu salário, então planejar certinho lá. Aí você tem o teu salário, gasta dentro do teu salário. E o teu plus, aquilo que você precisa comprar, que é o motivo que você teve a empresa. Não é que não pode, não é certo ter aquisições muito grandes, assim, fora de época. Ah, eu quero trocar de carro ali num mês, quero comprar agora um carro para minha esposa, fazer uma viagem, e você fica com essas coisas desmedidas. Então, programe lá também a sua vida pessoal. Troca de carro todo ano, se você quiser. Compre o carro para sua esposa, mas veja o melhor momento para se comprar. Pegue a divisão de lucros, daí porque você teve lucro, você sabe até quanto é que você tem para trocar. Aí você também não precisa pegar, às vezes, um carro muito simples, pode pegar um carrão, ou, em vez de pegar um carrão, você pode pegar um carro mais simples. Então, isso também vai nortear ali essa tomada de decisão para que seja assertiva. E tudo isso que você pode estar pensando, pô, mas você está me falando de coisa tão ampla, tão longa. Estou falando de uma coisa que se você está na situação é porque você não fez, provavelmente, que eu estou te falando para você planejar as coisas. E isso vai evitar um monte de problemas. Então, para que eu não devo pegar um dinheiro? Para tapar um furo que eu vou continuar fazendo. Então, você, nesse caso, nessa situação, você podia fazer o seguinte: vai lá, identificou realmente, até vi um negócio bem legal, né? A sandalinha da humildade. Veste a sandalinha da humildade, vai lá, olha, faz as contas. Se for o caso, reconheça, fala, olha, eu realmente errei. Mas eu vou tampar isso aqui, vou fazer esse cálculo se dá, e não vou pegar mais, não vou mais fazer isso. Porque eu já vou ter que fazer uma luta para pagar aquela despesa que eu fiz, né? Mas não vou mais fazer, sabe? Ah, mas vai ficar meio apertado. Olha, você vai pegar o ovo de ouro da galinha ou você vai comer a galinha, matar a galinha? Então pega o ovo, não pega a galinha. Mantenha a galinha lá. Então a gente quer acabar com a nossa fonte, às vezes, meio que indiretamente por querer demais dela, exigir demais. Então, não pego. Para quê? Isso é uma coisa que você não deve pegar, esse dinheiro aí, né? Então, já emendando nisso também, não pegue para satisfações pessoais ali. E nem tanto para evitar lá de você ter que negociar e tomar frente dos negócios e às vezes assumir alguns problemas. Porque, como eu falei, você resolve o problema agora e lá na frente explodiu. Ferrou tudo, né? Outra situação que você também não deve pegar, então, esses valores simplesmente para ficar parado no caixa. Eu até te dei um exemplo ali, mas é um exemplo estratégico. Por quê? Porque neste momento em que nós fizemos essa análise para esta empresa, era a melhor coisa a se fazer, deixar ali como reserva estratégica
para uma oportunidade para se garantir, porque a oportunidade vai aparecer para quem está preparado. Então, ele está se preparando, é uma decisão estratégica, que normalmente não faríamos se o período fosse bem linear, é que é uma época que é para isso. Então, não é também para tomar decisão desse jeito, sem pensar, tem que pensar e saber. Outra coisa que você pode e deve fazer, depois que você descobriu de tudo o que você não deve fazer, e aí você também pode listar essas coisas, né? Você tem que passar por um outro patamar. Então tá bom, então eu vou tomar a decisão então para ver para que eu vou colocar. Mas para tomar essa decisão, você concorda comigo que você tem que saber quanto que custa esse dinheiro? Como assim, quanto que custa esse dinheiro? Claro, quanto que custa? Quando eu te falei que você vai lá pegar 100 mil no banco, você vai pagar 120. Então ele custa 20 mil reais para você isso aí. E esse 20 mil reais tem que arrumar da onde para colocar? Como que eu vou saber quanto que custa? Quando você vai pegar o empréstimo no banco lá, você pode pedir para eles fazerem uma simulação lá de como que seria, de que forma que você vai pagar, e aí você vai entender o excedente ali do valor que vir para a tua mão é o quanto que custa, né? Prestar bastante atenção nesse detalhe. Então, você vai pegar 100 mil reais e vai pagar 120. Quer dizer que se você investiu 100 mil reais, você tem que ganhar dinheiro ou gerar dinheiro suficiente para você pagar os 100 mil e mais os 20 mil do banco. E só isso? Não. E você tem que ganhar alguma coisa com isso, né? A empresa é para dar lucro. Então ela tem que gerar com aqueles 100 mil, vamos dizer assim, 140 mil de dinheiro líquido. E lembrando que daí é um planejamento. Chama lá o teu financeiro, vê dentro das tuas vendas qual que é a tua margem de lucro, para ver o que você vai impulsionar no teu negócio. Então o banco ele é um ótimo parceiro, porque ele é um investidor, mas ele quer um prêmio para isso. E ele só vai investir na tua empresa quando você tem lá uma garantia, ou você tem uma operação para fazer. A gente fala assim, mas o banco só empresta... Sim, a gente tem que entender algumas coisas sobre o banco, né? Já que a gente está falando de empréstimo. Primeiro é assim, o banco ele não empresta dinheiro para ajudar ninguém. Não é essa a função do banco. A função do banco, onde ele ganha dinheiro, que é, vamos dizer assim, uma das verdades dele, é que ele quer emprestar dinheiro para as pessoas fazerem negócios que dê mais dinheiro do que aquilo, né? Ele vai dar um capital. E quando a pessoa ganhar esse dinheiro aí, dá um pouco para ele e um pouco para a pessoa. Divide ali o negócio. Isso não é ruim, isso é bom. Por isso que o banco fala assim, mas se eu estou precisando ele não me empresta. Mas o dinheiro, o banco não é, ele não quer te ajudar. Ele quer fazer um negócio. Então, por isso que você vai lá, você tem uma operação, ou você tem uma venda, você coloca as duplicatas lá no banco e ele desconta para você e te dá o valor. Ele entende que se você fizer um negócio e ganhar dinheiro para você, que sobra para ele, é um bom negócio. Agora, se ele vai te dar um dinheiro para você que você não vai gerar nada de lucro nem para você mesmo, ele não quer participar. Então, faz lá a tua lição de casa, fala com a gerente do banco lá, e determina esse valor lá para saber quanto é que está te custando. Um outro ponto muito importante disso ali, que também você tem que levar em consideração quando você fizer essa análise com o banco, ver as taxas, tudo, as condições, são as garantias que você vai ter que dar para o banco. Então vale a pena, porque assim, o banco, se você não pagar, ele queima você já queima no mercado, você interrompe teu crédito e ele vai estar bem seguro que ele vai tentar receber esse valor de qualquer jeito. Ele quer correr o menor risco possível. Se você não tiver muita garantia, ele vai te cobrar um juro bem alto. Então isso aí pode também atrapalhar tudo. Então vale a pena fazer, daí é o risco, né? Vale a pena oferecer essa garantia para o banco? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E o outro passo sobre isso tudo é o tempo. O tempo ele é muito importante. E onde que ele se aplica nesse negócio? Bom, é uma negociação, então o tempo sempre está envolvido, né? Ou vamos dizer assim, para ficar mais o time, você não pode perder o time desse negócio. E entenda por isso, não perder o time não significa fazer antes do momento e nem depois, tem que fazer no momento certo. Mas aí vamos chegar ali na onde que eu quero levar você para esse pensamento. Você tem que entender se o banco ele vai te disponibilizar esse dinheiro agora. Mas o que era esse dinheiro? Uma linha de crédito especial? Era um empréstimo do BNDES? É um empréstimo do Pronamp? É um crédito, uma linha de crédito para a empresa? Qual que é a fonte disso? E quanto tempo que isso vai ficar disponível lá para você? Porque já pensou se faz todos os cálculos, chega lá, beleza, vamos lá pegar isso aí
e daí não tem mais o crédito, você esperou demais. Ou essa linha de crédito lá surgiu agora, então a gerente às vezes acontece, ligou, tem um dinheiro aqui para o capital de giro, numa taxa assim que é muito boa, bem menor do que a do mercado. Você quer agora? Você tem que estar preparado. Falou assim, não, eu vou pensar. Não, você tem a hoje. Uma semana que vem já não tem mais isso, você já acabou essa linha de crédito. Então, entender por quanto tempo que isso vai ficar disponível lá para você tomar a decisão. Nessa empresa que eu comentei ali, que nós estávamos tomando a decisão, o fato também de decidirmos por pegar o empréstimo neste momento ali, levou em consideração essa oportunidade. Por quê? Porque é um empréstimo de um programa que pode não estar mais disponível. Se ele tivesse disponível, com certeza, se fosse uma linha de crédito direta lá para a empresa, porque nós estamos correndo o risco de ficar com esse dinheiro parado 6 meses lá e pagando uns juros por isso, né? O custo da oportunidade. Mas se fosse a linha de crédito que oferecesse esses juros ou se não tivesse essa condição, a gente tivesse que pegar um juro mais alto, possivelmente não pegaria agora. Deixava tudo pronto, deixava toda a documentação pronta, as garantias, e aí, no momento que fosse adequado, pede para o banco renovar, porque aí o custo é menor, né? Aí é menos gasto para a empresa, né? Para essa oportunidade. Então, o time aí, ele é importante, né? E também, já que você estamos falando do time, se vai estar lá, se é garantido esse também pelo lado da instituição que está te fazendo isso. Porque tenho aí, eu vou te falar até de um exemplo de que eu já vi várias empresas que se programaram, tudo organizadinho lá, fez o cálculo, arrumou tudo para o momento certo, apresentou todas as garantias para o banco. Ali, no caso, não tinha mais, estava tudo certinho. Quando foi pegar lá o capital que diz que estava disponível, não saía, porque o governo não liberou. Era uma linha de crédito do BNDES. E olha, eu vi isso acontecer nessa linha de crédito aí muitas e muitas e muitas vezes você fica ali. E aí você perde outras oportunidades, perde o time para fazer um negócio. Então vê se é verdade mesmo esse negócio aí, tá? Então, gente, falamos sobre um monte de coisas. Vamos só recapitular ali. Tem a possibilidade de pegar um empréstimo ou não? É verdadeira? Né? Pontos ali que você tem que olhar. Ela é verdadeira? Sim. Qual que é o custo dessa oportunidade? Quanto é que vai custar esse valor para mim? Vale a pena de todo o juro que eu vou pagar? Resolve a minha situação, né? Se eu pagar, não estou trocando uma dívida lá, pagando uma coisa para arrumar uma dívida ainda maior, num prazo muito menor. Então tá, não, então atendeu essas questões aí. Vale a pena o risco, a garantia que eu vou dar, eu não vou fazer, por exemplo, daí você fala assim, mas a garantia eu vou ter que dar de qualquer jeito. Não, às vezes se você vai dar uma máquina, por exemplo, em uma decisão estratégica, que tem um valor bem alto como garantia, ou o imóvel, ou às vezes um veículo que você vai dar lá como garantia para o banco, mas você vai lá e pega o dinheiro deste momento, e às vezes você podia com esse bem lá captar um valor 4 vezes maior. Só que daí ali na frente, se você precisar, fica bem difícil, porque esse bem já está como garantia, né? E daí você tem que rever todas as situações ali. Então é uma fonte de captar recurso que daí você gastou. Então tem que ver se você não vai lá matar um pombo lá com um tiro de canhão, vamos dizer assim, né? E depois, o pior não é isso, o pior é depois você precisar do tiro de canhão para matar um elefante e você não tem mais bala na agulha. Então, olhe isso, tente manter as questões pessoais fora disso, tenta pensar com clareza. Se não conseguir, conversa com alguém aí que tenha um nível bom de interesses ali com relação a você, que queira ver que você vai para frente, não vai te prejudicar, não vai ficar fazendo fofoca. Eu comentei ali de você falar com as pessoas certas, mas eu não quero dizer com isso que você tem que sair contando os teus segredos, as tuas expertises, as tuas coisas, comentando com pessoas que não vão agregar em nada. E quem que pode não agregar em nada e que pode até atrapalhar? Alguns funcionários, por exemplo, que ficam lá, né? Soube que está precisando pegar empréstimo, está com uma situação difícil, e aí daqui a pouco aquilo se espalha, você nem sabe, se espalha pela empresa, e já uma coisa que era simples, lá eles já vão pintar pode te surgir N problemas. Então, sigilo de algumas coisas são importantes. Então, você tem que medir para quem que você abre e para quem que você não abre. Então, planejamento estratégico, sigilo, verificar todas essas questões, né? Verificar para que você vai usar esse dinheiro. E aí, depois que você tomar essa decisão, que é muito importante, senão essa decisão já vai estar tomada, porque você não pegou, né? Se demorar muito é porque você não pegou. E aí, quando você vai atrás, você não consegue.
e fica pior. Então, toma a decisão. Ah, mas se não deu certo. Se não deu certo, só com esse exercício você vai entender o que não deu certo e você tem condições de fazer uma negociação melhor no futuro. É pouco provável que pensando nessas condições todas, você erre no teu negócio. Também o negócio é uma quantidade de ações. Possivelmente é bem mais assertivo. Pensamento firme, olha para frente e saiba que se você tomar essas atitudes, vai dar certo. Parabéns por ter pensado nessa questão, será ou não? Essa pergunta do porquê, essa investigação. Esse é o caminho do grande empreendedor. Se você gostou dessa conversa aí, desse vídeo que eu fiz para você, para te ajudar a tomar essas decisões, dá um like aí. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos ou sobre coisas que eu sei que vão impactar dentro da tua empresa, que pode te dar alguma ajuda em algum momento, eu estou disponibilizando muito conteúdo lá no meu canal. Para você saber disso é bem simples. Clica aí, se inscreva no canal e também ativa o sininho lá que quando sair um vídeo novo, você vai receber em primeira mão. Isso é bem importante porque às vezes é um vídeo daquela atualidade, daquele momento que pode ser uma sacada aí, ajudar você a alavancar a tua empresa, o teu negócio ainda mais. Conte comigo e eu te vejo aqui no próximo vídeo.